diz, um carrinho telecomandado de 400 gramas move-se numa pista retilínea coincidente com referencial unidimensional ao X. Portanto, eu vou destacar as informações importantes, que será a massa do carrinho e o facto de ser unidimensional, significa que o movimento é retilíneo. Admita que o carrinho pode ser representado pelo centro de massa. Nós aqui temos um gráfico de velocidade-tempo e, portanto, nós sabemos que a área deste gráfico está relacionada com a distância percorrida. O sinal da velocidade tem que ver com o sentido do movimento e o declive do gráfico tem que ver com a aceleração. Portanto, eu vejo que até este instante o valor da velocidade é positivo, o que significa que o movimento é no sentido positivo. Neste intervalo, a velocidade tem valor negativo, portanto o movimento é no sentido negativo. Vejo que o declive em módulo aqui aumenta, portanto a aceleração está a aumentar, aqui a aceleração é nula, aqui a aceleração mantém-se constante, aqui é nula, aqui o módulo da aceleração é constante e aqui também. Mais uma vez, o módulo da aceleração tem que ver com o módulo do declive. E em termos de classificação do movimento, vamos prestar apenas atenção ao que acontece ao módulo da velocidade. Portanto, aqui o módulo da velocidade está a aumentar, o movimento é acelerado, não é uniformemente acelerado, porque se fosse uniformemente acelerado, o declive tinha que ser um segmento reta. Depois, temos aqui uma velocidade de valor constante, portanto, o movimento será uniforme, aqui será uniformemente retardado, aqui temos repouso, movimento uniformemente acelerado e uniformemente retardado. Em que intervalo de tempo o carrinho esteve parado, portanto, o carrinho está parado enquanto a velocidade é nula, portanto, será de 13 a 15 segundos. Durante alguns segundos, no total, o carrinho move-se no sentido, então, no intervalo de tempo de 0 até 13, move-se no sentido positivo, portanto, durante 13 segundos, de 15 para 25, durante 10 segundos, no sentido negativo. Portanto, a opção correta será a opção D. Qual dos esboços pode representar a componente escalar da aceleração em função do tempo de 0 para 8? Portanto, eu consigo perceber que o valor da aceleração corresponde ao declive do gráfico. Se o declive do gráfico aumenta, então significa que o valor da aceleração está a aumentar, só que depois temos aqui uma aceleração nula porque o declive é igual a 0. Então, temos que ter um gráfico em que o valor da aceleração aumenta e depois é nulo. Portanto, só pode ser o gráfico A. No intervalo de tempo de 8 para 13 segundos, o carrinho percorre 3,2 metros. Calculo, sem recorrer a conceitos energéticos, portanto, não podemos trabalhar aqui com teorema de energia cinética, nem com o trabalho da força. Calcula a intensidade da força resultante. Ora, uma vez que eu não posso recorrer ao teorema de energia cinética, então a outra alternativa será dizer que o módulo da força resultante, ou a norma da força resultante, será igual ao produto da massa pela norma da aceleração. Como é que eu vou calcular a norma da aceleração? A informação que eu tenho é que no intervalo de tempo de 8 para 13, a distância percorrida é 3,8 metros. Ora, de 8 para 13, nós estamos a falar aqui assim, neste intervalo. E, portanto, nós sabemos que a área do gráfico da velocidade está associada à distância percorrida nesse intervalo de tempo. Portanto, nós podemos escrever que 3,2 será igual a este valor de velocidade, vezes o intervalo de tempo, portanto, de 8 para 13 são 5 segundos, dividido por 2. O que significa que o valor de velocidade com que o corpo inicia o movimento neste intervalo de tempo será igual a 2 vezes 3,2 dividido por 5. Isto dá 1,28 metros por segundo. Ora, nós já temos o valor da velocidade do início. Temos aqui a velocidade final, que é de 0, e temos o intervalo de tempo, também podemos calcular o valor da aceleração. Portanto, o valor da aceleração para este intervalo de tempo considerado será igual a ΔV ΔT. Reparem, esta expressão é a expressão para a aceleração média. Mas como o declive é um declive constante, então a aceleração tem sempre o mesmo valor. Assim sendo, nós podemos determinar a aceleração por velocidade do fim, que é 0, a do início, que é de 1,28, a dividir pelo intervalo de tempo, que são 5. Ou seja, o valor da aceleração será igual a 0,256 metros por segundo quadrado, com sinal negativo. Agora, para calcular a intensidade da força resultante, então ficaria que a intensidade, ou norma, ou módulo da força resultante,
corresponde à massa do objeto. Nós lá em cima sublinhamos a massa é de 400 gramas, portanto é de 0,400 vezes o 0,256, portanto isto aqui dá 0,1024 Newton. Portanto, se colocarem só 0,1 está correto. Surge uma questão que é, podemos resolver este exercício pelas equações de movimento? Obviamente que sim. Não se esqueçam que as equações de movimento, elas foram deduzidas numa fase inicial a partir dos gráficos, do gráfico das posições e do gráfico das velocidades. Portanto, usar as equações a fazer a análise gráfica do movimento, na prática nós estamos a utilizar as ferramentas diferentes, mas o conceito é exatamente o mesmo. Agora temos o movimento de um carro que sem qualquer meio de propulsão, portanto, as forças que estão no carro, quando muito, poderão ser a força gravítica, a força de reação normal e a existir força de atrito. E, portanto, temos o carro que é abandonado, aumenta a velocidade, faz um loop e segue caminho. Okay? Diz-me que o carrinho é largado numa posição adequada, passa nas posições A, B, C, D. Sabemos que o raio é de 12 cm, portanto, se o raio é de 12 cm, vai-me permitir calcular a altura da posição C, não é? Porque a altura da posição C é o dobro do raio. Sabemos que o carrinho pode ser representado pelo centro de massa e a base da pista é o nível de referência para a energia potencial gravítica, ou seja, significa que a altura de cada base é a altura de 0 metros. Qual é o trabalho realizado pela força normal entre as posições B e C? O trabalho da reação normal será de 0 Newton. Porquê? Porque a força normal é perpendicular à direção do movimento. Atenção que nas questões em que vocês não têm que justificar, também não o devem fazer. Portanto, aqui diz-me qual é o trabalho realizado, deslocamento vai aparecer, é 0. Peço aqui só desculpa uma coisa, por 0 Newton, não é 0 Newton, é 0 Joule. Agora, para que o carrinho percorra a parte circular da pista, deve passar pela posição C com uma velocidade mínima de 1,1 metro por segundo. Admita que entre a posição em que ela é largada e a posição C é dissipada 5% da energia mecânica e calculem a altura mínima de onde ela é largada. Então fazemos o seguinte. Eu vou calcular a energia mecânica na posição C, que é igual à energia cinética e ainda à energia potencial gravítica. Portanto, vamos ter o meio da massa vezes a velocidade em si ao quadrado, mais mg vezes a altura da posição C. Portanto, isto é igual ao meio da massa vezes 1,1 ao quadrado, mais a massa vezes o quê? Que é 10 vezes a altura da posição C. Como nós vimos aqui atrás, era o dobro do raio. Se o raio são 12 cm, portanto, serão 24 cm, portanto, 0,24 metros. Portanto, isto vai-me dar 0,5 vezes 1,1 ao quadrado, mais 10 vezes 0,24, isto dá-me 3,005 vezes a massa. 3,005 vezes a massa, isto em joule. Agora, temos aqui uma informação importante que diz assim, nós sabemos que até à posição C foi dissipada 5% de energia. Ora, se 5% da energia foi dissipada, significa que 95% da energia se conservou. Ou seja, a energia mecânica da posição C é 95% da energia mecânica inicial. Então, se a energia mecânica da posição C é 95% da energia mecânica do início, então a energia mecânica do início é igual à energia mecânica da posição C a dividir por 0,95. E 3,005 a dividir por 0,95, isto dá um total de 3,16 vezes a massa, claro, isto em joule. Agora, esta energia do início, como o carro é abandonado, é só energia potencial gravítica. Então, se nós dizemos que a energia potencial gravítica do início é igual a mg vezes a altura do início, então significa que 3,16 vezes a massa será igual à massa vezes g vezes a altura do início. Então, a altura do início, simplificamos as massas, é igual a 3,16 a dividir por 10, portanto, dará aproximadamente 0,32 metros. Pois assim, o trabalho realizado pela força gravítica que eu tenho no carrinho,
Então, para qualquer força, sempre que a força favorece o movimento, o trabalho é positivo, é um trabalho motor. Quando a força se opõe ao movimento, quando a força dificulta o movimento, então o trabalho é negativo, é um trabalho resistente. Portanto, quando um objeto está a descer, o peso favorece, o trabalho é positivo. Quando um objeto está a subir, então o peso opõe-se, o trabalho é negativo. Então, de A para B, o trabalho do peso é positivo, de B para C é um trabalho negativo, de C para D é um trabalho positivo. Então sabemos que o trabalho da força gravítica é positivo de B para C, portanto, B para C o carro está a subir, portanto, é um trabalho negativo. É negativo de A para B, de A para B está a descer, é um trabalho positivo. É um trabalho positivo de C para D, de facto, C para D ele está a descer, o trabalho será positivo. Só a última diz, é negativo de B para D, de B para D as posições estão à mesma altura, se estão à mesma altura significa que o trabalho será nulo. Um carrinho 1 de massa M é largado na mesma posição que um carrinho 2 que tem o triplo da massa. Se as forças dissipativas forem desprezáveis, qual será a relação entre o módulo da velocidade do carrinho 1 e do carrinho 2? Ora, quando as forças dissipativas são desprezáveis, nós temos conservação da energia mecânica. E se a variação da energia mecânica é igual a zero, quando o carrinho é abandonado, a sua energia potencial gravítica inicial converte-se na sua energia cinética final. Ou seja, m vezes o g vezes a altura inicial é igual ao meio da massa vezes a velocidade do fim ao quadrado. Portanto, nós, nessas circunstâncias, podemos simplificar a massa e a velocidade final será igual à raiz quadrada de 2g vezes a altura do início. Ora, o que é que isto significa? Eu, de acordo com esta expressão, posso concluir que a velocidade com que os carrinhos chegam ao fundo da rampa não depende da massa dos carrinhos, porque a massa já não é uma das variáveis que está aqui nesta expressão, ou seja, a velocidade vai depender apenas da atração da gravidade à altura inicial. Se eles são abandonados na mesma altura, então terão a mesma velocidade, a opção correta será a opção B. Atenção que terão a mesma velocidade, mas não terão a mesma energia, porque de maior massa tem mais energia. Temos uma garrafa térmica cujas paredes são formadas por duas camadas de plástico entre as quais existe ar. Vamos imaginar a garrafa térmica. Portanto, nós temos a garrafa térmica, tem uma parede interior. Geralmente as paredes interiores são espelhadas. Temos a parede exterior. E, portanto, o que acontece é que se nós colocarmos uma determinada amostra de água a uma certa temperatura, vamos imaginar que a temperatura é elevada, claramente vamos ter perdas de energia através das paredes da garrafa térmica. Por esse motivo é que a água no interior da garrafa térmica acaba por arrefecer. Agora, também sabemos que dentro da garrafa térmica o processo de arrefecimento é mais lento, porque a transferência de energia para o exterior também ocorre mais lentamente. Aqui diz assim, se em vez do ar que está entre as duas paredes, existisse vácuo, ora, nós sabemos que a condução e a convecção de calor necessitam do meio material para ocorrer. Já a radiação propaga-se mesmo na ausência do meio material, o que significa que quando eu retiro o ar, vou reduzir a transferência de energia por condução, mas não por radiação, porque a radiação consegue-se propagar mesmo na ausência do ar. Introduziu-se uma amostra de 1,20 kg de um líquido, inicialmente a 80 graus Celsius na garrafa térmica. Conseguimos perceber que numa fase inicial o líquido diminui a temperatura, mas depois a temperatura permanece praticamente constante. Ora, nesta fase, se a temperatura está a diminuir, significa que o líquido está a transferir energia para o exterior. Ou seja, a energia que o líquido está a transferir para a sua vizinhança é maior que aquela que ele está a receber. Caso contrário, a sua temperatura iria aumentar. Já aqui, nós sabemos que, uma vez que a temperatura se mantém aproximadamente constante, se existirem trocas de energia, elas têm que ocorrer à mesma taxa temporal. Ou seja, a energia que é transferida para o exterior ocorre à mesma taxa com que a energia que é transferida do exterior para o líquido. Portanto, no intervalo de tempo 0 para 1, a energia cedida para o líquido é superior à energia absorvida. Portanto, de 0 para 1, ele está a transferir mais energia para o exterior do que está a receber. Portanto, estas não podem estar corretas. E 1 para 2, temos aqui uma situação de equilíbrio térmico. Portanto, a energia que ele recebe é igual à energia que ele cede. Portanto, será esta. No instante T2, portanto, quando o líquido se encontra a temperatura de 78 graus Celsius, introduz-se no líquido uma esfera de metal de 800 gramas à temperatura de 4 graus Celsius. O sistema atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 73,
determina o quociente entre a capacidade térmica máxima do líquido e da esfera do metal. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos, em primeiro lugar, que a transferência com o exterior é despesável. Então, nós vamos considerar que o nosso sistema se encontra isolado e dizemos assim, a variação da energia interna no nosso sistema é igual a zero. O que significa que a variação da energia interna do líquido mais a variação da energia interna do metal é igual a zero. A variação da energia interna pode ser calculada por MC delta T ou por M vezes delta H se existir uma mudança de estado. Não há mudança de estado, apenas variação de temperatura. Portanto, M vezes o C vezes a variação da temperatura do líquido e o MC vezes a variação da temperatura do metal é igual a zero. Portanto, a massa do líquido, nós temos lá em cima, que é 1,20, vezes a capacidade térmica máxima do líquido, vezes a variação de temperatura, que será de 73,0 menos 78,0. O 78,0 é a temperatura a que o líquido estabeleceu o equilíbrio térmico quando é colocada dentro da garrafa térmica, portanto, no instante T2, mais a massa da esfera, que será 0,800, vezes a capacidade térmica máxima do metal que constitui a esfera, vezes a variação de temperatura, que será 73,0 menos 4,0, isto tudo será igual a zero. Ora, o que nós fazemos agora é só resolução numérica, portanto passamos a ter que 1,20 vezes 73 menos 78, que é menos 5, vezes a capacidade térmica máxima do líquido, será igual a menos 0,800, vezes 73 menos 4, que são 69, vezes a capacidade térmica máxima do metal. O nosso objetivo é determinar o quociente entre a capacidade térmica máxima do líquido e a capacidade térmica máxima do metal. Portanto, agora é só concluir o exercício. A capacidade térmica máxima do líquido a dividir pela do metal será igual a menos 0,800 vezes 69 a dividir por 1,20 vezes menos 5. Portanto, este valor dá aproximadamente igual a 9,2. No terceiro grupo diz, os golfinhos dependem da emissão e da recepção de sons para se orientarem, comunicarem e entre si caçarem. As ondas sonoras são mecânicas, na água são longitudinais. Apresente num texto estruturado e utilizando linguagem científica adequada o significado da afirmação anterior. Portanto, sabemos que o som é uma onda que consiste na propagação de uma perturbação e é uma onda mecânica, porque necessita de um meio material para se propagar. Chama a atenção aqui para um pormenor que é, muitas das vezes é colocada como resposta neste ponto que o som necessita de um meio para se propagar. Todas as ondas necessitam de um meio. As ondas eletromagnéticas também necessitam de um meio. Não necessitam é de um meio material, ou seja, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vazio. Agora, mas há um meio, não é? Que é o espaço. Por outro lado, a onda é longitudinal, porque a direção da vibração das partículas do ar, neste caso não é do ar, é da água, é a mesma que a direção de propagação da onda. Um golfinho emite um som à superfície da água do mar que é detectado por dois sensores colocados à mesma distância do golfinho, um dentro da água e outro no ar. O som demora 0,10 segundos a chegar ao sensor que está dentro da água e demora mais 0,34, portanto um total de 0,44 segundos a chegar ao sensor que está no ar. Faz sentido porque a velocidade das ondas mecânicas é tanto maior quanto maior é a densidade do meio. Logo, na água, se a velocidade é superior, o intervalo de tempo de propagação para uma certa distância será menor. A questão é qual é o quociente entre a velocidade de propagação do som na água do mar e do som no ar. Portanto,
se a distância de propagação na água é a mesma que no ar, então a velocidade de propagação na água vezes o intervalo de tempo de propagação na água é igual à velocidade de propagação no ar vezes o intervalo de tempo de propagação no ar. Então, na água, nós temos a velocidade, vamos fazer já aqui a relação, dividimos aqui pela velocidade no ar, então o intervalo de tempo de propagação no ar será o 0,34 mais 0,10, sendo que no ar a velocidade do intervalo de tempo de propagação na água é apenas de 0,10, portanto o que eu estou a fazer é, este valor mantém-se e este vai para aqui para o denominador. Portanto, isto vai dar um total de 0,44 ou 0,10 para 4,4. Portanto, será este. O gráfico da figura 4 representa para um determinado local a velocidade de propagação do som na água do mar em função da profundidade. Temos um som puro que se propaga na água do mar. A partir do gráfico pode concluir-se que à profundidade H1, qualquer coisa desse som tem um valor que vamos lá ver. A única coisa que eu consigo ver pelo gráfico é que esta profundidade, claramente a curva tem aqui o mínimo, não é? Portanto, temos a velocidade mínima possível. Nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ora, nós sabemos que durante a sua propagação este valor é constante. Bem, se o valor da frequência é constante, significa que a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Logo, se a velocidade é o mínimo, o comprimento de onda também é o mínimo. Se o comprimento de onda tem o valor mínimo, então à profundidade H1 o comprimento de onda atinge um valor mínimo. Okay? Será esta a opção. Um dos 6 elementos mais abundantes em massa no corpo humano é o oxigênio, existindo cerca de 46 kg desse elemento numa pessoa de massa 70 kg. Desses 6 elementos mais abundantes, o fósforo foi o único cuja descoberta resultou de experiências com o fluido fisiológico humano. No corpo humano, os átomos de oxigênio estão maioritariamente ligados a átomos de hidrogênio, formando moléculas de água. Se todos os átomos de oxigênio existentes em 46 kg deste elemento estivessem ligados a átomos de hidrogênio, formando água, teriam de existir, no mínimo, então, vamos fazer aqui um cálculo estequiométrico fácil. Nós sabemos que na molécula da água, é o H2O, então, conseguimos perceber que por cada 1 mol de oxigênio, temos 2 mol de hidrogênio. Se a massa de oxigênio for igual a 46 kg, então a quantidade de oxigênio seria igual à massa sobre a massa molar, que será 46 mil grama a dividir por 16. Portanto, 46 mil a dividir pela massa molar, que é 16, isto está aproximadamente 2.875 mol. Ora, face esta proporção de 1 para 2, então eu posso concluir que a quantidade de hidrogênio seria igual a 2 vezes 2.875 mol. E a partir desta quantidade posso calcular a massa do hidrogênio. Portanto, a massa do elemento hidrogênio seria igual à quantidade vezes a massa molar. Isto dá 2.875 vezes 1,01. Portanto, este valor, vezes 2, claro, falta-me ali o 2. Este valor vezes 2 vezes 1,01 dá cerca de 5.807. Portanto, isto dá aproximadamente 5,8 vezes 10 elevado a 3 grama, que são 5,8 kg de hidrogênio. Portanto, será esta a opção correta. A água pode ser decomposta em hidrogênio e em oxigênio, de acordo com a equação que cá está. A variação da energia associada à decomposição de 2 mol de água, segundo a reação considerada, é de 572 kJ. Ora, esta informação é em relação à entalpia. Significa que a variação da entalpia desta reação é de 572 kJ por mol. Eu aqui quero chamar a atenção para uma coisa que é importante, que é kJ por mol de quê? Este por mol é por mol de reação. Ou seja, quando nós temos a equação química e quando eu faço o balanço energético para estas quantidades que cá estão, este valor que aqui está
é a energia que é posta em jogo quando ocorre uma mol de reação. Ou seja, quando eu gasto 2 mol de água e obtenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, esta é uma mol de reação e este é o valor para aquelas proporções. Então, temos as energias das ligações de hidrogênio e de oxigênio, que estão aqui, e eu quero saber qual é, em média, a energia necessária para dissociar a ligação ao H. Portanto, eu vou aplicar aqui a expressão que é a variação da entalpia, é o balanço entre a energia que é absorvida e a energia que é libertada, ou a variação da entalpia é o balanço entre a energia de ligação dos reagentes e a energia das ligações dos produtos de reação. Porquê? Porque quando ocorre uma reação química, os reagentes são separados, dissociados em átomos, e a dissociação é um processo que é endotérmico. Por outro lado, os produtos de reação formam-se quando esses átomos se ligam para formar moléculas. E então, se nós agora fizermos o cálculo, ficaria que o ΔH será igual. Ora, nós temos nos reagentes 2 mol de moléculas de água. Portanto, eu vou desenhar aqui as moléculas, para ser mais fácil perceber as ligações. Ora bem, agora temos nos produtos 2 de hidrogênio e temos uma de oxigênio. Então nós vamos contar ligações. Temos 1, 2, 3, 4 ligações ao H. Então passamos a ter 4 vezes a energia da ligação ao H. Seria a energia que o meu sistema necessita receber para dissociar aquelas moléculas em átomos. E a energia libertada será igual a 2 vezes a energia da ligação HH e ainda a energia de ligação ao duplo O. Ora, por substituição agora, nós ficamos que o 572 é igual a 4 vezes a energia de ligação OH menos 2 vezes a energia de ligação HH, que é o 436, e ainda o 498. Ora, se nós resolvermos em relação à energia de ligação ao H, portanto vai-nos dar um valor de 485,5 kJ por mol. E calculei a energia de ligação. As primeiras experiências que conduziram à obtenção do fósforo sob a forma de P4 foram realizadas a partir da urina humana. 2 das reações que ocorreram podem ser traduzidas por as equações que aqui se seguem. Considera que se utilizou cerca de 110 litros de urina, na qual a concentração em massa deste composto é de 1,6 grama por decímetro cúbico, tendo-se obtido 4,5 grama de fósforo. Determina o rendimento global do processo de obtenção do P4. Portanto, para determinarmos o rendimento de uma reação, o que nós fazemos essencialmente é fazer uma relação entre o efetivamente obtido e o esperado. E então, eu vou começar a calcular. Primeiro, vou calcular a massa do composto Na, NH4, H, PO4. Portanto, eu vou multiplicar a concentração em massa pelo volume de solução. Portanto, nós temos 1,6 grama por decímetro cúbico vezes 1,1 vezes 10 elevado a 2. Portanto, isto terá cerca de 176. Portanto, temos 1,6 vezes 110, dá 176 grama. Vou calcular a quantidade deste composto. A quantidade do Na, NH4, HPO4 será igual à sua massa a dividir pela respectiva massa molar. Então temos o 176 a dividir por a massa molar, que é 137,02. Portanto, isto dá 1,28. Eu vou usar aqui o valor para não fazer transportes. Portanto, dá 1,2844. Pronto, mol. Agora, reparem em termos de estequiometria. Como é que eu vou fazer a relação? É que cada mol deste composto forma uma mol deste. Depois, este composto reage para formar o fósforo. Mas reparem que agora a estequiometria, entretanto, altera-se. Portanto, eu vou ter que fazer, essencialmente, 2 cálculos estequiométricos. E digo assim.
Se o mol de NaNH4PO4 reage para formar o mol de NaPO3, então o 1,28 mol de NaNH4PO4 permite-me obter X, que dá 1,28 mol de NaPO3. Depois, temos que, segundo o cálculo estequiométrico, se 8 mol de NaPO3 me permite esperar obter 1 mol de P4, então 1,28 mol de NaPO3 permite-me obter X, e o X dará 1,28 a dividir por 8. Portanto, este valor a dividir por 8 dá 0,161. Sempre que nós estamos a fazer o cálculo e a quantidade resulta do cálculo estequiométrico, esta é, obviamente, a quantidade esperada. Nós temos a massa obtida, que são 4,5 gramas. E, portanto, eu posso, a partir desta massa obtida, calcular diretamente a quantidade obtida de P4, que é igual à massa obtida sobre a massa molar. Portanto, nós temos 4,5 gramas, a massa molar é 123,90, portanto, 4,5 a dividir por 123,90 dá um total de 0,036 mol. E agora, finalmente, concluímos com o cálculo do rendimento. Nós sabemos que o rendimento é igual à quantidade obtida sobre a esperada vezes 100, portanto, temos 0,036 sobre 0,16 vezes 100, portanto, isto dará este valor a dividir por este valor, isto dá cerca de 22,6%. Agora, na segunda reação, o carbono. Ora, o número de oxidação do carbono aqui é 0. Como o do oxigênio em substâncias compostas é de menos 2, então o carbono passa para mais 2. O que significa que o carbono está a sofrer uma oxidação. O carbono é oxidado, a variação de uma oxidação é de mais 2, está a passar de 0 para 2. Em relação à questão anterior, surgiu uma questão que diz assim: devemos assumir que a quantidade do NaPO3 prevista é igual à que é obtida na reação 1? Ora, o nosso objetivo é para o processo global. Portanto, nós, a partir do reagente, em particular do reagente que é o único que nós temos, se não fosse o único seria o limitante, nós vamos assumir, para calcularmos a quantidade esperada, vamos assumir que todas as reações, todas as etapas intermédias são reações completas. O reagente esperado, ou melhor, desculpem, o produto de reação esperado, corresponde ao produto obtido quando todos os rendimentos são 100%. Portanto, nós vamos admitir que esta reação é completa e depois voltamos a admitir que esta é completa, que é para calcularmos a quantidade deste que nós estaremos à espera de obter. Depois, com a massa efetivamente obtida, vamos calcular o rendimento. Não é o rendimento desta reação em particular, é o rendimento do processo total. Agora, à semelhança do azoto, que se liga ao hidrogênio para formar o NH3, o fósforo também se liga à fosfina. Ora, aqui a estratégia é muito simples. Na tabela periódica, estes dois elementos encontram-se no mesmo grupo. E como nós sabemos, os elementos do mesmo grupo possuem configuração de valência semelhante, o que significa que formam o mesmo tipo de ligações, o mesmo número de ligações. Quando participam em moléculas, são moléculas com geometria semelhante. E então, se a molécula de NH3, que nós conhecemos tão bem, tem esta estrutura e geometria piramidal, portanto, no pH3, a estrutura será semelhante e a geometria também. Portanto, as moléculas de fosfina e de amoníaco têm igual número de eletrões de valência na ligante, portanto, têm um par, e a geometria é uma geometria que é piramidal trigonal. Portanto, igual e piramidal trigonal. O ácido fosfórico é um ácido que se uniza em água em 3 etapas. Portanto, nós dizemos que é um ácido que é poliprótico. Um ácido poliprótico é um ácido que em ionizações sucessivas consegue ceder vários íons H+.
Em particular, este é triprótico, consegue fornecer 3 íons H+. Qual das expressões seguintes traduz a constante de acidez da espécie H2PO4? Portanto, a questão é qual é o valor do Ka para esta reação. Portanto, este será o ácido, o H2PO4, esta espécie que cá está, portanto, ficará a concentração do HPO4 2- vezes o H3O+, sobre o H2PO4. Portanto, a opção correta será, obviamente, aqui a opção B. Na tabela estão registadas as constantes de acidez das espécies H3PO4, do hidrogênio fosfato e do hidrogênio fosfato. Qual é a fórmula química da base conjugada do ácido mais fraco? Ora, quanto mais pequeno é o Ka, mais fraco é o ácido. O que tem menor Ka é o ácido mais fraco. Logo, esta espécie é a espécie ácida mais fraca. A base conjugada é a partícula que se forma depois do ácido ceder o íon H+, o que significa que depois do íon hidrogênio fosfato ceder o íon H+, forma-se o fosfato, que é o PO4 3-. Admita que a quantidade total de fosfato numa amostra de urina é igual à soma das quantidades do dihidrogênio e do monohidrogênio fosfato. Numa amostra de 50 cm3 de urina, onde a concentração total de fosfato é de 29 milimol por decímetro cúbico, portanto, aquele M que antecede a mol é o prefixo multiplicativo de 10 elevado a -3, assim como há o milímetro, não é? Sendo a concentração do hidrogênio fosfato 3 vezes maior que a do hidrogênio fosfato, calcula o número de íons monohidrogênio fosfato que existe na amostra de urina e apresenta as etapas de resolução. Vamos fazer isto lentamente. Então, primeira questão. Eu sei que a quantidade, como estou aqui a dizer, total destes íons será igual à quantidade proveniente do H2PO4- e a quantidade do HPO4 2-. Eu tenho uma amostra de urina de 50 cm3. Sabemos que a concentração total é de 29 milimol. Portanto, se nós temos 29 milimol, nós podemos calcular a quantidade. Então, se podemos calcular a quantidade, nós dizemos assim. A quantidade total é igual à concentração total vezes o volume total. Que será igual à concentração do dihidrogênio fosfato, que é o H2PO4-, vezes o volume, mais a concentração do monohidrogênio fosfato, vezes o volume. Nós temos aqui uma particularidade. É que todas estas espécies se encontram na mesma solução. Portanto, o volume é sempre o mesmo, são 50 cm3. E, portanto, nós aqui podemos simplificar, uma vez que o volume total é sempre o mesmo, vou reforçar. Estas duas espécies encontram-se dentro daquele volume de solução. E, portanto, nós dizemos que a concentração total, que é de 29 vezes 10 elevado a -3, igual à soma das outras duas. Pois, mas nós aqui temos outra informação, que é a concentração do monohidrogênio fosfato é o triplo da do hidrogênio fosfato. Portanto, eu consigo substituir este valor pelo triplo deste. Ok? Então vai ficar que terei a concentração do H2PO4- e o triplo da concentração do H2PO4-. Ou seja, vou retirar a concentração do íon H2PO4-, que será igual a 29 vezes 10 elevado a -3 a dividir por 4. Portanto, o resultado ficará cerca de 0,0725. Então temos 0,0725 mol por cada litro. Ora, nós queremos o número de íons monohidrogênio fosfato. Portanto, nós aqui temos o do Di. Nós sabemos que a concentração daquele que nós queremos é o triplo desta. Então, daqui podemos concluir que a concentração do íon HPO4 2- é o triplo de 0,0725. Porque falta ali um zero, exatamente. Ora bem, o triplo dá 0,02175.
só corrigir aqui, falta ali um zero. Agora, como já temos a concentração, podemos facilmente calcular também a quantidade. A quantidade do HPO4 2- é igual à concentração vezes o volume. Portanto, 0,02175. O volume são 50 centímetros cúbicos. Portanto, temos 50 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, este valor vezes 0,05, que dá um total de 0,00109. Pronto. A questão é o número de íons. Já temos a quantidade. Então, o número de íons será igual à quantidade vezes a constante de Avogadro, 0,00109 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, portanto, que dá um total de cerca de 6,5 vezes 10 elevado a 20. A reação entre o metanol e o hidrogênio, para formar o metanol, pode ser traduzida por aquela equação. Num recipiente fechado, introduzem-se inicialmente 3,94 mol de metanol e de hidrogênio. Passado algum tempo, o sistema atinge um estado de equilíbrio e no total temos 4,72 mol de moléculas. Ora, então vamos fazer aqui uma análise breve deste exercício. Nós temos aqui 3,94 mol e aqui também 3,94 mol. E aqui não temos nada. Aqui vou gastar e aqui vou formar. Até que no equilíbrio vou ficar com 3,94 menos o que gastei, aqui também. E aqui vou ficar com o que gastei. Diz-me que no final eu tenho 4,72. Então, significa que 4,72 é igual à soma disto tudo. Portanto, será igual a 3,94 menos x mais 3,94 menos x mais x. Eu daqui consigo calcular o valor de x. O valor de x vai-me dar 3,16 mol. Portanto, primeira questão. Nós temos um recipiente que está fechado. Se o recipiente está fechado, não entra ou sai matéria. O que significa que o número total de átomos tem que ser constante. Por outro lado, nós sabemos que a quantidade de metanol, portanto, a quantidade desta espécie, diminuiu, é o X, é o que se gastou, um total de 3,16. Logo, a opção correta manteve-se constante e diminuiu 3,16, portanto, será a opção B. Concluo como varia a quantidade de metanol. Se a temperatura constante ocorreu um aumento do volume do sistema em equilíbrio, apresente num texto estruturado, utilizando uma linguagem científica adequada, a fundamentação da conclusão solicitada. Portanto, nestes exercícios, é sempre de bom tom nós iniciarmos a resposta por aquela expressão em que nós dizemos que, de acordo com o princípio Le Chatelier, quando um sistema inicialmente em equilíbrio é perturbado, o mesmo evolui no sentido em que a perturbação é contrariada. Agora, nós vamos ter que identificar a perturbação e vamos ter que identificar o sentido da evolução do sistema. Portanto, a perturbação foi o aumento do volume. Nós já sabemos que quando aumenta o volume há uma diminuição da pressão. Então, dizemos exatamente isso. O aumento do volume do sistema conduz à diminuição do valor da pressão. Logo, o sistema evolui no sentido em que aumenta a quantidade de espécies gasosas. Aumentando a pressão, não é? Finalmente, se nós olharmos para os coeficientes estequiométricos, quando nós gastamos 2 mol destas duas espécies, aqui só se forma uma.
Ou se eu aqui gastar uma, ali vou formar duas. A consequência direta é que para aumentar a quantidade de espécies gasosas, o sistema teria que evoluir necessariamente no sentido inverso. Então, conclusão. Logo, para aumentar a quantidade de espécies gasosas, o sistema irá evoluir no sentido inverso. E a quantidade do metanol, o metanol é o CH3CHO, peço desculpa, CH3OH, irá diminuir. Okay? Só aqui duas respostas a duas questões que surgiram. Primeiro, surgiu aqui uma questão que é, então nós no exame podemos pôr este PLC? Claro que não, não é? Temos que pôr por extenso o nome do senhor. A segunda questão é a do texto estruturado. Acho que já não é novidade para ninguém, portanto, para a maior parte já me está a ouvir dizer isto há pelo menos 10 anos, que sempre que nós temos que fazer uma argumentação científica, essa argumentação fica bem estruturada quando nós temos uma sequência de 3 ideias. A primeira é o conceito teórico, a segunda é a aplicação do conceito teórico à nossa situação e finalmente é a conclusão, que é exatamente essa estrutura que vocês têm cá. Neste grupo diz assim, para a identificação de alguns elementos químicos em amostras de sais pode ser realizada usando o teste de chama. Nesse teste, uma amostra de um sal é colocada numa colher de combustão ou num bico de Bunsen. A cor que é conferida à chama permite, em determinadas condições, identificar o cátion de sal. Portanto, aqui a questão é, nós não vamos observar a cor da chama, nós vamos observar a alteração à cor da chama. Porque a cor da chama depende do combustível, não é? Só que quando nós aproximamos o sal da chama, ele vai receber energia e vai haver uma excitação dos elementos e esses elementos, posteriormente, durante a desexcitação, emitem radiação e vai surgir uma cor diferente da chama e essa é a cor que eu quero. Portanto, a própria chama, se possível, ela não deve ser muito brilhante. Caso contrário, acontece a mesma coisa que nós verificamos durante o dia. Se eu colocar a questão, durante o dia, quantas estrelas se vêem, bem, não vou perder muito tempo com isto. O pessoal diz logo, olha, não se vê nenhuma. Não, vê-se uma, é o Sol, não é? O Sol é a única estrela que nós vemos. E as outras, porque é que não se vêem? Pois, porque o Sol emite uma luz que, quando chega cá à Terra, é muito mais intensa do que a das outras estrelas. Não porque o Sol seja maior, mas porque está muito mais próximo do que as outras. E nós conseguimos ver. Portanto, se a própria chama emitir uma luz muito brilhante, nós não conseguimos ver a radiação que é emitida na excitação do cátion do sal. Agora, para realizar o teste de chama com amostras diferentes sais, deve-se colocar o sal na parte mais quente da chama, não há dúvida nenhuma. Porquê? A parte mais quente da chama emite, sobretudo, já na zona do ultravioleta. Portanto, aquela zona já nem sequer apresenta uma radiação visível. Portanto, a menos quente não tem interesse. Deve-se usar sempre a mesma colher ou colheres diferentes? Bem, ou usamos colheres diferentes, ou então, de cada vez que se troca de sal, nós devemos lavar a colher. Quando se diz lavar aqui é mergulhar em ácido clorídrico, que é para garantir que não há resíduo nenhum dos íons transportado do sal anterior para o sal posterior. Caso contrário, eu não iria ver um espectro e ver uma sobreposição de 2 espectros. Portanto, será usando colheres diferentes. O teste de chama apresenta várias limitações, indico uma dessas limitações, ou seja, sais diferentes apresentam espectros de emissão que refletem cores de chama semelhantes. Ou seja, este ensaio, para todos os efeitos, é qualitativo. Quando nós temos uma radiação vermelha e uma azul, ok, aí não há dúvida na observação. Agora, quando nós temos radiações muito semelhantes, nós não conseguimos garantidamente distinguir os sais dessa forma. O nitrato de cobre é um sal formado pelo íon cobre e pelo nitrato. Realizando o teste de chama com este sal, observa-se que a chama adquire uma cor verde característica do cobre. A cor observada é a radiação que é emitida, claramente, associada à transmissão eletrónica para níveis de energia que são inferiores, portanto, são desexcitações. Portanto, será a emissão para níveis inferiores.
Colocaram-se algumas gotas de uma solução aquosa de nitrato de cobre de cor azul em cada uma de 3 cavidades. Em seguida, em cada uma das cavidades coloca-se um pequeno pedaço de um metal. Nós já sabemos que o catião é o oxidante, que os metais são os redutores. Aqui conseguimos perceber que o catião de cobre não oxida a prata, nem a prata reduz o catião de cobre. Nós conseguimos perceber pelos outros dois que o catião de cobre consegue oxidar qualquer um daqueles dois metais. Então, o que é que nós conseguimos ver? Se nós construirmos uma série eletroquímica, então nós sabemos, por exemplo, que se aqui aumentar o poder oxidante e para aqui o poder redutor, então o catião de cobre 2+, consegue oxidar qualquer espécie que na série eletroquímica esteja abaixo de si. Portanto, ele consegue oxidar quer o chumbo ou o zinco. Ora, eu não consigo é saber onde é que se encontra o chumbo e o zinco um em relação ao outro. Por outro lado, não consegue oxidar a prata. Então, o que é que eu consigo saber? Consigo saber que o poder oxidante do catião de chumbo é maior do que o poder oxidante do catião de cobre é maior que o do catião de chumbo. Porque se nós colocarmos aqui os pares conjugados, quando ocorre uma reação, é porque aquela espécie tem que ser o oxidante mais forte. Então, se o catião de chumbo consegue oxidar estes metais, é porque o catião de chumbo é um oxidante mais forte do que os catiões destes metais. Portanto, a opção correta será necessariamente aqui a opção C.